Fala galera, beleza? Olha só, a gente estava conversando, a gente terminou falando sobre o poder constituinte originário, né? Então eu coloquei um esquema para vocês que eu fiz assim, ó, poder constituinte, ele é dividido em originário e derivado. O derivado, tá? O originário, ele tem todas aquelas características, ele cria a Constituição, ele é limitado, ele não precisa respeitar regras e tal. Agora o derivado, por que ele tem esse nome derivado? Porque ele deriva do originário. O que você vai entender? O poder constituinte derivado, ele escreve assim, ó, bem assim. Só existe, pois o poder constituinte originário autorizou a funcionar. Tá? Ele autorizou a funcionar. Você vai gravar isso, beleza? Por quê? Porque o derivado, ele... Característica do derivado, por exemplo, ó, primeira característica do derivado. O derivado, ele é limitado. Por que ele é limitado? Porque ele tem que respeitar as regras da Constituição. Tá? Ele também vai funcionar como que? Ele só vai funcionar como a Constituição determinou para ele funcionar. Beleza? Ah, ele é incondicionado? Não. Ele é condicionado. Ele é condicionado. Por que ele é condicionado? Porque tem condições que ele pode funcionar ou não. A gente vai falar nas limitações. Você vai ver que existem condições que o poder constituinte, o derivado, não vai poder existir. Ele tem que ficar travado. Aí, dentro do derivado, a gente tem o que eu chamo de de é o reformador, o revisor, decorrente e difuso ou mutacional. Agora, a gente vai trabalhar esse aqui, o poder constituinte derivado reformador. Ó, já vi questões da FGV cobrar isso aqui. Ó, tá, o nome correto é poder constituinte ou constituído derivado reformador. Meus queridos, gravem isso. Tem que sempre estar esse nome completo. Se eles cortar palavras ali, principalmente em provas, por exemplo, da FGV, vai estar errada a questão. Vocês vão ver nas questões, tá? Então tem que ter, ó, poder constituinte ou constituído, derivado, reformador, revisor, decorrente ou difuso mutacional. Quem fala muito em constituído é uma doutrinadora que eu gosto muito, chamada Natália Masson, tá? Além disso, o Eduardo Santos. Duas doutrinas muito boas para quem quer estudar. Só que ali aprofunda muito, tá? Por que a gente não indica doutrina? Por exemplo, eu tenho meu livro escrito. O meu livro, ele é 300 e poucas folhas, páginas. Por quê? Porque, ó, é isso aqui que cai. É diferente de uma doutrina de direito constitucional. Lá ele vai colocar posições, ó, existe essa posição que não cai para nós. Então, por isso que eu falo, ó, você quer uma doutrina? Eu indico, Natália Masson e Eduardo Santos. Duas doutrinas maravilhosas. Professor Flávio Martins também. 3 doutrinas maravilhosas para você estudar direito constitucional. Porém, isso é se você está na faculdade de direito. Se você está estudando constitucional para concurso, se apega ao que tem aqui. Porque é isso aqui que cai. Se você for aprofundar, você vai errar a questão. Escreve o que eu estou te falando. Vai lá, mas eu gosto constitucional. Vai lá e estuda. Eu fui estudar com doutrina quando eu comecei a dar aula. Que daí eu tive que aprofundar para saber, né, as correntes, para saber explicar. Por exemplo, eu quando estudava para concurso, eu não sabia o que era justnaturalismo. Eu falava, justnaturalismo.
Mas o que é o jus? Qual foi a corrente jusnaturalista? Eu não sabia o que era a corrente jusnaturalista. Eu fui aprender a corrente jusnaturalista, quem decode jusnaturalismo, direito natural do homem, quando eu fui dar aula para concurso. Eu falei, não, agora eu tenho que ir, porque senão eu só decorava jusnaturalismo. Tá? Ah, beleza, só ia decorando. Por que decorar? Porque é o que cai na porra da prova, velho. Só isso. Saca? Se você quer ser doutrinador ou quer ser professor, aí você tem que aprofundar. Se não, fica aqui que você vai estar bem. O meu livro lá, ele... Ó, é isso aqui que cai, estuda essa porra aqui e acabou. Duvido que não tem que as questões não estão dentro do meu livro. Duvido. Por quê? Porque o meu material eu monto em cima de questões. Conforme as questões vão aparecendo, eu vou montando meu material. Sacou? Então vamos lá. Ó, o poder constituinte reformador, ele tem uma característica. Ele é muito para as constituições rígidas, tá? Para as constituições rígidas. Ó, a nossa Constituição, uma das características dela, ela é rígida. A Constituição Federal de 88, ela é rígida. Por que ela é rígida? Porque eu posso alterar ela seguindo um rito. Tem um rito especial para alterar ela. Por isso que reformador, reforma. Eu vou arrumar. Qual que é a finalidade do poder constituinte reformador? Atualizar a Constituição no contexto social. No contexto social, tá? No contexto social. Eu só vou fazer isso. Eu vou atualizar a Constituição. Meus caros, é só você pensar. Nossa Constituição foi escrita em 88. Eram outros tempos. Então eu tenho que trazer para a realidade a nossa atualização da Constituição. Então, por isso que eram outros tempos. A gente tem que atualizar. Existe a Constituição super rígida, que não é a do Brasil. Mas a super rígida, ó, a Constituição, qual que é a diferença entre Constituição rígida e super rígida? A Constituição rígida, eu tenho um rito que eu tenho que seguir e eu só não posso alterar certas coisas. A super rígida, ela fala, olha, você tem um rito, só que você só pode alterar isso. Percebeu a diferença? Rígida, você tem um rito, só que você não pode mexer aqui, ó. Tá, a gente vai falar. Artigo 60, parágrafo 4º. Isso. Quatro cláusulas pétreas. Isso você não pode alterar. Beleza. Na super rígida ele fala, ó, você tem que seguir um rito. Só que você só vai mexer nisso. Ele coloca o que você pode fazer, que é diferente, tá? Tranquilo? Então, nós vamos falar agora, eu vou usar um pouco mais de quadro, porque eu preciso ganhar tempo com vocês. Vou usar um pouco mais de mesa agora. Quadro não, mesa. Nós vamos falar da limitação formal. Eu falei para vocês aqui, ó, é limitado. O poder constituinte derivado, ele é limitado. Ele tem limitações trazidas pela Constituição. Então, são regras que a Constituição coloca para o poder constituinte funcionar. Reformador. Então, o reformador, você vai escrever isso aqui agora. Ele altera, ó, o derivado reformador, ele altera formalmente a Constituição. Ele vai alterar formalmente, ou seja, ele vai mudar o texto mesmo. Aqui você não tem como errar, ó. Reformador altera formalmente, não tem como errar, tá? Reformador, ó, formalmente, tá bom? Beleza? Vamos lá? Como que funciona esse rito? Ó, o que é formal? Vai aparecer para você às vezes assim, limitação formal, ou a lei formal. Formal, meus amores. Por exemplo, igualdade formal. A gente vai falar do princípio da igualdade. Igualdade formal é o que está na lei. Formal é o que está escrito. Grava isso. Formal é o que está escrito. Material é o que a gente pode interpretar. Entendeu? Então, ó, formal é o que está escrito. Então, a gente tem que seguir esse rito formal. Se a gente não seguir esse rito, não vale a Constituição. Primeiro rito. Olha só. A Constituição, ela será emendada mediante proposta. Cuidado agora. Quem que pode propor emenda constitucional? A PEC, aqui ó. Proposta de emenda constitucional. Quem que pode propor? Primeira pessoa que pode propor, tá? Um
terço da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Eles podem propor, está escrito aqui, ó, 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Pronto. Quem mais pode propor a PEC? Presidente da República. E quem mais? As assembleias legislativas, devendo elas serem de maioria absoluta, porém, deliberando por maioria relativa. Vou te explicar isso aqui. Ó, o presidente da República, você vai anotar isso aqui agora no seu caderno. Pega a porra de uma caneta e escreve. É a única participação que o presidente tem na emenda constitucional. Então, o presidente não faz mais nada, ele só pode propor. Ele não vai discutir, ele não vai apresentar, ele não vai promulgar, ele não faz nada. Ele só propõe, é a única. Duas coisas que precisa caracterizar o presidente. Ele propõe a PEC e ele só, tá? Só, mais nada. Ele só propõe, beleza? Mais nada, mais nada. Ele só propõe. Fora isso, ele não faz mais porra nenhuma, tá? Ele não discute, não promulga nada. Quem vai promulgar é a mesa da Câmara dos Deputados e Senado Federal. A gente vai ver isso aqui, que é a limitação formal. Tem que respeitar o rito formal, tá? Mais da metade das assembleias legislativas da federação. Aqui, ó. Se eu falo mais da metade das assembleias, é maioria absoluta. Porque é 50% mais um. Manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Maioria relativa é o quê? Por exemplo, vamos imaginar a Assembleia Legislativa do Paraná. Ela tem 52 deputados. Vamos rachar 52 no meio, dá 56. Dá 26, perdão. 26. 26, eu preciso de 14 votos para aprovar uma proposta de emenda constitucional, para levar. Só que eu tenho uma Assembleia. Eu preciso, são quantos entes federativos? 27, né? 26 estados, mais o Distrito Federal. Eu preciso, então, de 14 assembleias, então eu vou precisar Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, e 14 assembleias aprovaram por maioria relativa, eu posso apresentar a proposta de emenda constitucional na Câmara dos Deputados. Quero te chamar a atenção uma coisa aqui. Observação. Observação. Iniciativa popular. Iniciativa popular não pode propor PEC. Ó, quem falou isso? STF. Não pode propor PEC, tá? Mas o STF também falou, pode propor proposta de emenda constitucional estadual. Então, anota o que eu vou te falar agora, por amor de Jesus Cristo. Iniciativa popular. Iniciativa popular é a população propor leis, tá? É uma característica da democracia que o povo pode propor leis. Olha que absurdo. Nós somos o povo, mas nós não podemos propor emenda constitucional. Bosta, né? Nós não podemos. Mas nós podemos propor emenda constitucional estadual. Isso pode. Mas emenda constitucional federal, iniciativa popular não pode. Grava isso. Isso aqui caiu num concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Caiu uma questão dessa. Então fica ligado, tá? Outra coisa. Outra formalidade que eu preciso para aprovar a PEC. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovado se tiver em ambos 3/5 dos votos respectivos membros. Para aprovar uma PEC, eu tenho que votar ela sempre em 2 turnos. Então, olha só. Aprovação em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional por 3/5 dos votos. 3/5 dos votos significa maioria qualificada. Casa do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, tá? Eu tenho que aprovar a PEC nesse rito. Se eu não respeitar esse rito, ela é considerada inconstitucional. Tranquilo? Outra coisa, olha só.
A matéria constante da proposta de emenda constitucional rejeitada ou a vida prejudicada, cuidado agora, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Cuidado, na mesma sessão legislativa. Vou te explicar isso aqui. Se eu apresentei uma PEC, tá? Houve uma apresentação da PEC do presidente da República. Apresentou uma PEC, vou te dar um exemplo. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ele apresentou a PEC do voto impresso. Beleza. Passou na comissão mista, foi para o plenário da Câmara, chegou no plenário da Câmara, ela foi rejeitada. Não aprovou. Não teve o 3/5 dos votos lá dos membros, tá? Não teve. Beleza. O que aconteceu aqui? Arquiva ela. Ela pode ser apresentada dentro da mesma sessão legislativa? Não. O que é sessão legislativa? Olha só. A sessão legislativa, ela tem início em 2 de fevereiro e vai até 22 de dezembro. Ou seja, qualquer PEC que for apresentada nesse período de 2 de fevereiro a 22 de dezembro, se ela for rejeitada, ela só pode ser apresentada no ano seguinte. Só cuida, tem um recessinho lá de 18 de julho a 31 de julho. Período legislativo é um semestre que não entra. A questão vai te falar, período legislativo é errado, é sessão legislativa. E o que é legislatura? Legislatura é o período de 4 anos. Então, dentro de uma legislatura, eu tenho 4 sessões legislativas, tá? Esse é o princípio da irrepetibilidade que eu quero que vocês gravem, que essa é a limitação formal do poder constituinte, derivado reformador. Eu tenho que seguir esse rito formal. Quem apresenta, como é votada, se for rejeitada e o que acontece. Se eu desrespeitar isso aqui, inconstitucional. Beleza? Iniciativa popular não pode propor PEC, mas eu posso propor emenda constitucional estadual. Valeu? Tamo junto, forte abraço e até mais.